Bate-papo. Moeli, como habitualmente fizemos em agosto, não só em agosto, mas em agosto com toda certeza, nós estamos recebendo a Joana Moraes. Ela é consultora em amamentação, ela é fonoaudióloga. Foi uma das primeiras pessoas a falar para a gente, a trazer a pauta, já tem alguns anos, do Agosto Dourado. E é por isso que a gente convidou ela para falar da importância do aleitamento materno. Joana, a Jo, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, gente! Coisa boa estar aqui de novo, compartilhando com vocês informação sobre esse tema tão importante que é a amamentação, né? Mudou muito nos últimos anos. As pessoas têm falado mais, parece que agora a pauta da amamentação está na nossa rotina. Ou é uma impressão minha porque sou mãe recente? Mudou, Aline, mudou. Em 2019, quando eu iniciei a minha carreira, digamos assim, né, em consultoria em amamentação ali, era bem desconhecido. Consultora de amamentação, nem sabia que existia, né? Não tinha quase consultora de amamentação aqui na nossa cidade, na nossa região. E hoje, praticamente, as mulheres já procuram, já sabem que tem problema na amamentação, elas já diretamente relacionam, preciso de uma consultora e já buscam na internet, né, algum profissional que possa estar perto da sua cidade. Ô, Jô, e o que falam pra ti naquele primeiro momento, assim, naquela primeira conversa? Poxa, meu bebê não tá conseguindo mamar, ele tá com dificuldade, ele chora, eu tenho a impressão que ele está com fome. E o que as mulheres falam pra ti? Sensação de baixa produção de leite e dor para amamentar. São os problemas assim que mais recebo. Então elas vêm muito por esse motivo. Eu acho que eu não tenho leite, entende? Porque o meu bebê chora muito. Isso é psicológico? Às vezes é psicológico, porque o choro do bebê ele comunica muitas coisas. É a forma de comunicação dele, é o choro naquele momento, né? E ele veio então de um ambiente uterino, escurinho, apertadinho, que a mãe caminha e embala ele. E aí ele vem para o mundo aqui fora onde tem luz, tem que ficar deitado ereto, tem que ir pro berço, né? Porque colo mima, faz mal, aquelas coisas assim de antigamente. Então o bebê ele chora, ele quer colo, ele quer aconchego muitas vezes. E a mãe sempre acha que é fome, né? A maioria das vezes a pessoa encontra esse motivo assim pro choro do filho. E muitas vezes é fome mesmo. E aí a gente vai cuidar a quantidade de evacuações que o bebê faz e de diurese também, para saber se o que tá entrando tá saindo. E, Jo, a gente chama o profissional para ter esse entendimento, se está funcionando, se a criança está ganhando peso, o que está entrando está saindo, mas vai doer para toda mulher. A amamentação ali, aquela dor física nos primeiros dias, primeiras horas, essa dor ela é universal? A literatura traz que a mulher pode sentir desconforto em torno de 10, 15 dias depois que o bebê nasce, por conta daquele atrito do, entre aspas, calejar o seio, né? Desconforto, mas eu sempre trago muito essa clareza para elas. Não é dor de chorar, não é corte de sangrar, é desconforto como se fosse uma sensação de assadura ali no complexo areolo-mamilar. Então, a dor de chorar e de ter um peito bem machucado, ela não deve ser naturalizada. Tem que chamar um profissional. Tem que chamar um profissional. E E até o bom é antes disso acontecer, né? E até o leite descer, Jo? Até o leite tortuoso. descer, tortuoso. O bebê recebe o colostro, que é o primeiro leite. E por isso o agosto dourado, né? Porque a cor do colostro é ouro. E ele vale ouro, o leite. Então ele é um leite mais viscoso. Eu sempre comparo ele como se fosse um mel. Ele é viscoso, ele não escorre. O mesmo peito que a mulher leva para o hospital é o peito que ela traz para casa, sem ficar empedrado naqueles primeiros 3 dias de vida. O colostro ele é produzido desde as 16 semanas de gestação. Então a mulher tem colostro, ela tem que confiar nesse processo. Bebê que nasce pequenininho. Tô falando ali naquela faixa dos 2 quilos, menos de 2 quilos ou menos de 2,5 kg. Ele tem uma tendência de perder peso nos primeiros dias. Ele tem mais dificuldade para mamar? Depende, Moisés. Eu trabalho na UTI neonatal lá do Hospital Opa! Estrela, né? Lá os bebês nascem, eles vão pro peito com 1,8 kg, mais ou menos. São ratinhos. A gente já consegue colocar eles se as médicas liberam, então, que
estado de saúde geral deles, né? Tá tudo bem. Então, alguns surpreendem muito, porque eles têm fome, eles abocanham o peito, eles saem mamando, a mãe tem uma boa produção de leite, porque ela já protegeu essa produção, ordenhando o leite a cada 3 horas antes, né, de o bebê vir pro peito, ela já fez toda essa proteção. Então, às vezes, eles surpreendem. Ao mesmo tempo que vai ter o bebê que é mais sonolento, né, que a gente precisa ter atenção, acordar, investir no acordar o bebê a cada 2 horas, 3 horas, para que ele venha fazer uma mamada eficiente. O que é mamada eficiente? Mamada eficiente é quando o bebê consegue extrair, que a gente ouve, vê o gole. Assim como tu agora tomasse essa garrafinha de água direto, sem praticamente fazer as pausas para respirar. Então, eu sempre faço essa analogia nas consultorias, né? O glute, 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 glute. A gente precisa visualizar isso. Às vezes a gente acha que o bebê é sonolento, mas é uma mãe que não tem leite suficiente. E aí ele ganha essa culpa de estar dormindo no peito, porque é esse jato forte que anima a mamar. Ele faz uma soneca ali porque não tem o jato. Exatamente, não veio jato. Não tenho nada pra fazer aqui, vou dormir. A alimentação da mãe tem interferência na qualidade do leite? Digamos que tem, sim, na qualidade do leite. Quanto mais diversificada for a alimentação dela, melhor vai ser o leite. Quanto mais gorduras boas ela ingerir, mais gordinho é o leite dela, mais calórico. Mas, ao mesmo tempo que mulheres desnutridas em alguns países também têm um leite bom. Ela perde os cabelos, a pele fica com aspecto, né, ressecado, feio, mas o leite dela seria ainda o melhor alimento, mais que o da lata. Entrei com a fórmula, porque a maioria das mulheres que nos acompanham agora saíram do hospital com uma indicação de fórmula caso o bebê não mame, né? Caso se perceba ali que o bebê não tá mamando. A mãe, por falta de informação, por receio, né, na dúvida se meu bebê tá com fome ou não, entrei com a fórmula. Ainda assim, eu consigo reverter essa situação? A fórmula vem ser necessário, né? Vem escrito desse jeito ali na receita médica. Só que a mãe não sabe se é necessário. Não sabe não. quando é necessário. Na maioria Será das que é vezes. quando o bebê chora? Isso. Quando é necessário? O que eu preciso observar? Então, a situação clássica também. Oferece 30 ml a cada 3 horas depois de amamentar. Isso é uma falsa proteção ao aleitamento materno. E nada a mãe faz para estimular a produção ou proteger a produção dela. Então, ela amamenta tanto, o bebê ganha aqueles 30, mas ela não está retirando 30 ou 20 ou 10 para fazer esse estímulo da produção dela. Aí, na próxima consulta, ele precisa ganhar 60 ml e ela segue produzindo a mesma coisa, porque é o bebê que calibra essa produção. Fórmula não é veneno. E alimente o bebê é a regra número 1. Não dá pra deixar o bebê com fome. Então, Mas na dúvida, antes de ter um acompanhamento profissional, tudo bem. O problema é que, se eu não vou reverter esse quadro, talvez vai ser mais difícil logo eu ali. preciso já proteger isso pra conseguir reverter essa situação quanto antes naquele boom hormonal da mulher. Terceiro dia de vida, tem que acontecer a descida do leite para todas. Peito empedrar, ficar duro, cheio, tem que acontecer, porque isso é hormonal. Isso é universal. Universal. Se não aconteceu, ligamos um alerta. Por que não aconteceu? Algum problema hormonal com essa mulher? Problema na tireoide? Diabetes gestacional? Síndrome de ovários policísticos? Várias coisas podem estar acontecendo naquele corpo. E aí a gente já entra com estratégias específicas para aumentar essa produção de leite. Às vezes a gente consegue com muito sucesso e às vezes a amamentação mista é o sucesso daquela mulher. E tudo bem. E tudo bem. Ô, João, mulher te chama lá, ela tem muita dificuldade na hora da amamentação e aquele caso ele se torna um grande sucesso. A partir dali, dá tudo certo. A criança começa a mamar, o bebê começa a mamar e ele vai embora. Vou citar o meu caso aqui. Eu desmamei muito tarde. Eu tinha quase o tamanho de um terneiro já, tá? Recém-nascido. Eu era muito grande já. Eu acho que eu tinha mais de 2 anos.
A minha mãe, não sei se ela pensou em me matar, mas ela deve ter, ela deve ter tido alguns momentos assim que ela deve ter pensado, nossa, o que eu fui fazer? E o desmame? Daqui a pouco se torna um sucesso, a criança tá grande, o seio já começa a ficar ali esfarelado, é uma loucura. As mães têm essa dificuldade também na hora do desmame. A criança tá muito Algumas grande têm. já. A criança às Algumas. vezes começa a morder, por exemplo. Quando tem dente, eu Daí te chama também, também parece que não tem como arrancar o dente da o Bento criança, né? não mordeu, eu acho, né? Não, ele foi fez de bonzinho. tudo pra seguir. Ele fez de Isso tudo. aí. É. Mas o desmame, ele é importante também, uma condução respeitosa, sabe, Moisés? O que eu penso sobre isso? A dificuldade de dar limite pro filho. A gente conversou sobre isso no desmame do Bento, né? Muito. Falar, não, agora não é hora de mamar. Tu já é grande, tu pode comer, tu caminha, tu fala, tu anda de bici, tu vai pra escola. Então é o limite que a mãe tem que dar Daí dá quando fórmula. ela quiser. Daí dá fórmula, é isso? Não Ou necessariamente. outro alimento? Alimentos, no geral, né? Talvez a criança, se tem uma boa alimentação, uma boa ingesta de alimentos com cálcio, talvez não precise do Ela leite. nem tá precisando mais, né? Depende da idade, né? As nutricionistas, aí é mais a parte delas que eu realmente não sei. Mas até quando que a criança precisa do leite, que é a maior fonte de cálcio ali? Provavelmente até os 2 anos, imagino eu, porque o Ministério da Saúde preconiza que seja até 2 anos ou mais, né? O aleitamento ali. Eu sei que nos primeiros 6 meses de vida, amamentação exclusiva, leite, não pode dar chá, não pode dar água, não pode fazer introdução alimentar com 4 meses. Fala pra minha voz. Fala pra avó, Que fala. era Joana o nome. Sério? Que nome Claro. lindo! Não Até precisa, né, Jô? Não precisa. Só o leite vai matar a sede e a fome do bebê. Até 1 ano de vida, aí a partir dos 6 meses o alimento entra, mas até 1 ano de vida o leite ainda é o principal alimento da criança. E aí depois, se a criança está se alimentando bem, a livre demanda já pode ser reduzida. Livre demanda é para bebê pequeno. Não precisa ter uma criança de 2 anos ali em livre demanda. É quando acorda, é quando dorme, é só aquele contato afetuoso com a mãe. Porque aquele leite ali não pode ser mais... Se está sendo a exclusiva fonte de nutrição daquela criança maior, tá tudo errado. Porque a criança já deveria estar comendo. Ô, Jô, daí o que a mãe faz? O que a mãe e o pai fazem? É contato visual, mexe bem a boca, olha pra criança, explica bem, porque ela já começa a entender cedo, né? É isso que faz? A mãe não quer mais dar mamar. Tu já é grande. A mãe não quer mais dar mamar. Tu é grande, tu já come. Não é explica. xingar, né? É Não conversar. é xingar, conversar, explicar, fazer figuras de dia, tu faz isso, de noite, é hora de dormir, não é hora de mamar, porque tem criança que mama à noite. Os Meu pais Deus. passam 2, 3 anos, às vezes, a mãe sem dormir. Oi? Né? Oi, Aline Silva. Tudo bem? Você está aí? Eu estou. Sabe que, Moisés, seguindo a tua pergunta, fazer inclusive esse relato, eu chamei a Joana para o mame, né? Para começar a amamentar, né? E eu achava o máximo que ela falava do mame ao desmame. Pensei, ok, em algum momento eu vou chamar ela. E eu chamei e perguntei, agora eu quero a receita de como desmamar o Bento, né? E ela me sinalizou, verbalizando. Falei, gente, não, queria... Uma comunicadora Ué, precisa comunicar, eu gente. queria sei lá, uma dica, assim, prática. Faça isso e a criança desmame em 24 horas, Queria sabe? milagre, ainda não tô operando nessa... O setor de milagres da Joana estava fechado aquele dia. E sabe que foi isso, a gente foi verbalizando, né? E dizer, sim, que tão difícil quanto começar a amamentar, o desmame para a criança que está em livre demanda, ou seja, ela mama quando ela quer, é difícil, né? E à medida que eles têm entendimento, é muito difícil, né? É muito difícil a gente verbalizar, é muito difícil a gente criar. A gente tem que estar muito consciente de que agora, assim como a gente tem que estar lá no início, né, Joana? Eu quero muito, agora eu não quero mais. Exatamente. Né? E assim como tu dá limite pra outras coisas. Foi Tá frio, 0 graus. Pode ir pra escola de bermuda e chinelo de dedo? Não. Tem que colocar uma calça, um tênis, um casaco, não é assim? Uhum. A criança chora, esperneia. É desmame gradual, não se fala mais em desmame gentil, porque ele não é gentil nem com a mãe nem com a criança. Porque o não vai precisar ser dito, o choro vai existir. Mas é até quando a mãe quiser, Moisés. Se tava tudo bem pra ti e pra tua mãe naquele período, tava tudo bem pra mim também. Pra mim tava, pra ela Pra ela não sei. tava tanto, será? Não fiz essa DR com ela completa ainda. Não Ô, sei. Jô, o relógio é bem cruel conosco, mas antes de fechar, eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. O papel do pai na amamentação. É tão importante. Meu Deus do céu. O pai, ele faz todo sentido pra cuidar da família dele. Cuidar da mãe,
lembrar, às vezes, dos horários dos remédios que ela precisa tomar, alimentar a mãe, trocar a fralda do bebê, dar o banho nele, fazer as coisas que não sejam amamentação. Às vezes, os pais falam introduzir a mamadeira quando tu vai dormir, eu dou a mamadeira, mas não é teu papel, eu falo. Teu papel é fazer outra, tem tantas coisas para serem feitas, né? Eu tô atendendo um casal, assim, fantástico. Eu tô apaixonada pelo casal, porque ele cuida tanto dela. É lindo de ver. Ele deixa lanchinho, ele deixa o bilhetinho, ele fica com o bebê pra quando ela precisa dormir um pouquinho, ele fica cansa. Mas pra isso precisa existir aquelas férias do pai, né? Porque 5 dias, o que se faz em difícil. 5 dias? Que eu ainda ouço muito. Eu não acordei na madrugada porque a teta tá com a mãe, tá? E todo o outro resto. E o resto? E quem ficou com a mãe, inclusive, né? Exato. Então, tenho quase um pavor quando eu ouço essa frase. Eu não acordei na madrugada porque a teta tava com ela, Eu né? vejo que as mulheres que são mais cuidadas, elas conseguem levar a amamentação mais tempo. Uhum. Sim, Isso é vai fato. ficando mais leve, né? Vai. Nunca pesquisei na rede, mas tem algumas frases proibidas que o pai não pode falar, né? Teu leite é bom. Será que tu tem leite? Será que tu tem Mas tu leite? imagina como é que fica a cabeça de uma mãe quando tu fala uma coisa dessa. E isso essa é muito comum. frase é comum até dentro dos hospitais, mas deixa eu ver se tem leite. Se a mãe pariu a criança, pra mim é óbvio que ela tem leite. Então essa frase jamais deveria ser dita e eu sempre coloco isso nos meus cursos ali para gestantes. É importante. Não deixa ninguém apertar teu peito, não deixa ninguém perguntar se tu tem leite. Tu tem leite. E o pai tá junto normalmente nesse momento. Ela tem leite. Tu protege a tua família agora. Entre falar uma bobagem e não falar nada, não fale nada, né? Fica em silêncio. É difícil, né? Fica quietinho. Mas essa é a dica de milhões agora, mano. Ansiedade não. Isso aí. Joana, mais sobre o teu trabalho nas redes sociais? @GeoMoraesFono, como diz o Dou Bortolini. Ele espalha pra todo mundo esse arroba. Alguém tá grávida e fala, tem uma sugestão aqui que é maravilhosa. @GeoMoraesFono, bastante conteúdo por lá sempre. Meu WhatsApp também tá lá na minha rede social, fica à disposição para as mulheres que desejam fazer contato. E é isso. Joana, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Boa semana para nós.